cabeça do inferno. Já te imagina que eu tenho um capeta, um demônio. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Óbvio, você vai ajudar agora na obra. Se você quiser ajudar, né? Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, né? Isso não existe. Olá, meus ateusudos, estamos aqui novamente com essa tentativa de podcast. Estou aqui com a senhora ateusuda Soraya. Olá. E nossa amiga Gleice. Oi! A Gleice, que para quem não conhece, ela também é uma ateusudas, tá bem lá sempre no grupo do WhatsApp, e ela é evangélica. Ela é muito participante lá, hein? É uma ex-crente. E tá aqui hoje pra contar pra nós como é que é essa vivência, né? Que eu sei que muitos ateusudos aí são ex-evangélicos e tem muito em comum com ela também. É verdade. Inclusive, uns pediram para trazer aqui no podcast uma pessoa evangélica, né? Ex-evangélica, por Ex-evangélica, favor. né? Por favor. É, exatamente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a ateísta crente. Não, ela, na verdade, ela vai falar, então, o que ela se define, né? Porque eu sei que tem muitos agnósticos aí, tem até algumas pessoas que eu acho que até acreditam em Deus, que às vezes podem estar escutando a gente. É. Tem católicos, tem umbandistas, tem de tudo, né? E aí, Gleice, o que você é? Eu me considero agnóstica, porque eu tenho um lado espiritual mas é místico, entendeu? Não é religioso, é místico. Então, eu acho que é legal essas coisas de energia. Inclusive, eu sou rechaçada por essas pessoas aqui, porque eu acredito nessas coisas, mas enfim, eu me sinto bem, né? Então, por isso eu me considero agnóstico. Sabemos que muitas pessoas também, né, tem esse negócio de misticismo aí. Hoje eu e o Fábio, de tarde, até estávamos debatendo esse negócio aí do ateu místico, né? Ele estava produzindo um post lá pra vocês, meus queridos, sobre ateu místico. Porque a gente, pra nossa visão, assim, o ateu, ele não acredita em nada, né? Ele é uma pessoa cética, uma pessoa que preza mais pela ciência, por evidências e tudo mais. Só que tem gente que não tem essa definição aí, né? Até porque a definição lá de ateu é o quê? Não acreditar em Deus, né? Uhum. O que ou quem não acredita em Deus? Ateísta. Qualquer Deus, né? É a definição, em Deus ou deuses. Uhum. Então, acaba que esse negócio do misticismo é mais uma leitura nossa, assim, né? De ser ateu, ser agnóstico e tal. Até são conceitos, assim, né? Só que cada um tem os seus pares aí e tal. A gente vê mais por essa forma, mas mesmo assim, né? Não deixamos de vê-la como uma pessoa até aí, né? Agnóstica, na verdade, né? Uhum. Ex-budista. É verdade. Eis tudo. É uma ciranda. Um pouquinho de tudo. Mas nessa vivência aí, acho que ela passou mais tempo e teve mais repressão, talvez, pela igreja evangélica. Então, de repente, na igreja evangélica. Trouxemos ela aí pra falar como é que é essa vivência, porque nem eu, nem o Fábio aqui, nem os ateusudos aqui principais da página não sabemos como é que é isso, né? Temos muitas ignorâncias quanto a esse assunto aí. E vamos conhecer mais este mundo evangélico. A minha família é evangélica, mas desde que eu era pequena eu não conseguia me enquadrar na igreja, assim. Então eu não tinha amigos na igreja. Eu ia obrigada na igreja desde pequena, assim, desde que eu me recordo eu ia obrigada. E aí as minhas amigas, os meus amigos geralmente eram católicos. Eu não tinha amigos evangélicos, assim, da igreja, porque eu não interagia com os demais, assim. Acaba que tu tinha mais influência, assim, de católicos, porque acho que naquele tempo era a maioria também, né? Era. Agora que... E tem a questão também de que eu era evangélica, então eu tinha que usar as roupas da denominação evangélica, né? E eu sofria muito bullying na escola por eu ser evangélica por muito tempo. Então, quando eu me enquadrei, assim, que eu consegui amigos, isso diminuiu. Mas até eu ter esses amigos, eu sofria muito bullying, assim. Tu usou saia até, tipo, a infância inteira, assim? Usou saia até que idade? Só saia? Até uns 10 anos. Nossa. E, tipo, não podia pôr uma calça? Não. Nem no inverno? Era meia.
Se o pessoal Grossa. não reparou, nós somos do Paraná. Leite quente. Da dor Menos nos eu é dentes da leite. vida. É muito frio, né, no inverno e tal. É verdade. E daí eu sempre reparava também na escola as meninas, né? Tipo, pensava como é que essas loucas tão sem nada, né? Nas pernas, ou só com uma meinha. A gente tava com 2 meias, uma calça e tava com frio ainda. Que loucura. E daí, tipo, os pastores, eles meio que fiscalizam essas coisas, assim? Não que eu saiba. As Não que próprias eu saiba. famílias, né? Meio que... Eu acho que tem esse padrão aí frequentam os mesmos lugares e se encontram, então geralmente tem o filho do outro que também estuda na escola, interagem, sabe? Mas hoje em dia é um pouco diferente já. Por exemplo, a minha irmã já não é criada da mesma forma que eu fui, né? Então ela já tem mais liberdade. Eu acho que é porque eu também... Meus pais perceberam que não funciona fazer esse tipo de coisa, né? Então, Inclusive. tem essas questões. E tem, tipo, eu cresci na católica, né? A Soraya também. E, tipo, a católica sempre foi mais liberal, né? E todo mundo praticamente conhece os evangélicos, assim, como uns pessoal um pouco mais conservador, assim, mais... segurar as coisas mais na rédea, assim. Eu não podia fazer educação física quando era pequena. Nossa. Tem isso. Pior que eu lembrava das amiguinhas da escola também que... Então, mas assim, de uns 10, 11 anos, eu comecei a fazer, assim. Eu não lembro o que houve, que tipo, resultou em a minha mãe deixar, assim, mas... Enfim, eu só deixar. Eu acho que as professoras começaram a conversar muito com ela e aconselhar, dizer que era importante algo do gênero. Mas, tipo, beleza, daí uma família vai cuidando da outra e tal, né? Certeza que tem alguém, um X9, né, que delata pro pastor, né? Eu Se acho alguém que tem. sai, né, Aham. se alguém dá uma traidinha ali, se alguém anda por aí com calça. Eu acho que deve ter, sim. Tem. E, tipo, hoje, teus pais ainda estão lá e a tua irmã, ela, até que idade mais ou menos que teve essa imposição aí? Ou foi só até infância mesmo? Com a minha irmã ou comigo? Com a tua irmã? Com a minha irmã não teve. Ela sempre usou calça e tal? Aham. A minha mãe mudou a mentalidade, assim. Que Então, bom. ela se adaptou, sabe? Eu acho. O que é muito positivo, no caso, né? E aí se adaptaram e tal, enfim. Mas era bem conservador, assim. A gente, quando fez aquelas enquetes e tal, viu que tem muito, muito evangélico mesmo. E, tipo, há uns 20 anos atrás não era assim, né? Era mais católico mesmo. A gente também é bem ignorante quanto aos evangélicos. E tem alguma formação, assim, que faça, tipo... por exemplo, na católica tem a catequese, né? E primeira comunhão, crisma. Tem também na evangélica? Na evangélica não tem como é na católica, né? Que é catequese. Tem algo semelhante. Que são as escolinhas, mas aí não é por você fazer a escolinha e você tem um certificadozinho, assim. Você frequenta de acordo com a tua idade. Então, até você entrar na pré-adolescência, você vai com as crianças e daí tem uma professora lá que, tipo, ensina as coisinhas e tal. Brincadeirinha, teatrinho, essas coisinhas assim. E aí depois, quando você entra na pré-adolescência, você já muda de grupo e aí é um outro professor, daí já tem uma apostilinha, que aí seguida essa apostila, né? Os pais compram essa apostila e aí cada semana, porque é uma vez por semana, seja na terça à noite ou no domingo de manhã, geralmente, e aí a pessoa vai lá e tem esse professor que ensina o que tá dizendo naquela apostila, assim. Aí, quando você é adolescente, você vai pra outro. Quando você é adulto, já vai pra outro, sabe? Então, são essas fases, assim. Cursinho de ser evangélico. E tem outra coisa que é diferente também na religião evangélica, que quando você não é batizado quando você nasce, né? Então, você é batizado quando você tem uns 12, 13 anos. Eles buscam... partem do pressuposto de que a pessoa deve ter um discernimento sobre aquilo que será feito, né? Então, por isso que eles não batizam. No caso, eu me recusei a se batizar quando foi a minha época de se batizar. Então, eu sou pagã, não sou batizada em nenhuma religião. Muito bom. Droga! Eu digo isso para as pessoas, elas ficam impactadas. É muito bom ver a reação das pessoas quando eu falo isso. Tá aí uma coisa da evangélica que é menos ruim, né? Que, tipo, a católica ou as outras, né? E
Quem diria, né? Mas foi uma briga lá em casa quando eu não quis mais, né? Foi bem difícil. E daí tu fez esses cursinhos aí, esses negócios? Fiz, só que eu era a polemizadora do negócio, entendeu? Porque assim, É obrigatório? não, eu acho que não é. Eu não me recordo. É que, assim, por eles exemplo, direcionam aí, entendeu? Tipo, Eu acho na que católica tu tem que ter, né? A crisma e tal pra casar. É, e fazer os não, outros- não Ah. precisa. Por exemplo, a minha prima, ela nasceu em uma igreja evangélica, mas ela queria ser católica. Depois, adulta, ela fez a crisma pra poder casar na igreja, né? Uhum. Tem isso, mas na igreja evangélica não tem. Aí, eu odiava ir. Eu odiava. Primeiro fator, eu era criança, eu tinha... Nenhuma criança gosta de nenhum culto, eu acho. Eu acho que não. Porque eu era muito agitada. A não ser a Então, eu pastorinha. ficava na igreja, eu só queria sair pra fora, beber água, caminhar no corredor. Era isso que eu queria fazer quando eu era criança, né? Eu chegava e eu apanhava porque eu não tinha me comportado na igreja. Ah, apanhava só em casa. Hã? Apanhava em casa só. Apanhava em casa. Porque eu não tinha me comportado na igreja, né? Isso me deixava com mais ódio dele. E aí, quando eu cheguei na pré-adolescência e eu ia, isso nos domingos pela manhã, tinha um professor lá, um cara mais velho, que era um daqueles exemplos clássicos de pessoa ex-drogada, ex-alcoólatra, que se converte e de repente se purifica, Um sabe? clássico. Era um desses Clássico dos clássicos. evangélicos, É, sim. esse é um clássico. Era ele. Ele e a esposa deles foram viciados em drogas há muitos anos, assim, e aí eles se converteram, enfim. E daí o cara era nosso professor, né? Nossa. Ele da nossa turma e a mulher da outra. E aí, eu lembro de um dia, de um episódio, assim, específico, que eu comecei a me questionar muito, assim. Me questionava. E aí, eu perguntava pra ele, assim... Sempre eu tinha uma pergunta impertinente, sabe? Mas aí, essa eu me recordo mais porque, devido à minha pergunta e eu insisti nela, ele chamou o pastor na outra semana pra explicar, sabe? Nossa. Aí, Não conseguiu sozinho, né? Eu não quis fazer com a E o criança. pastor não deu conta de mim ainda, porque eu fiquei, não acredito no que você tá dizendo, tipo assim, sabe? Aí foi assim, ele tava dizendo que a Bíblia era perfeita, que não tinha erros e não sei o quê. E aí eu tinha o quê? 12 anos, 11? Mas como se ela foi escrita por homens? Eu perguntei assim. Daí ele, mas é que os homens são ungidos de Deus, essas pessoas que escreveram a Bíblia. Deus tirou as impurezas do coração dessas pessoas para elas poderem escrever. Daí eu falei assim, mas não faz sentido, porque os homens são maus, né? Tipo assim. Daí, tipo, eu comecei, E o sabe? livre-arbítrio, né? Eu comecei. Eu não sei como que eu tive esse raciocínio, assim, sabe? Com 12 anos. E aí eu insisti, eu fiquei lá e não saí do lugar, sabe? Fiquei insistindo. E aí na outra semana ele chamou o pastor da igreja e daí o pastor chegou assim e falou: eu tô vendo que tem alguns de vocês que tem bastante dúvidas acerca das escrituras e não sei o quê. Foi mais ou menos isso, assim. Eu lembro de dar uns flashbacks, assim, tipo, eu lembro deles no lugar, assim, falando algumas coisas. Eu não lembro completamente o diálogo, mas eu lembro que eu confrontei o pastor também, assim, e não consegui... Não aceitei o que ele falou, sabe? Certíssima, né? Mas é muito engraçado, assim. Mas geralmente na cidade começa, assim, nessas as dúvidas e tal. Tem muita gente que segue a gente também e vem perguntar, fala que tem, sei lá, 13, 14 anos e tá com Normal. algumas dúvidas. Assim. E você ia nos cultos na igreja, às vezes? Eu era obrigada a ir toda semana. Foi até que idade? Terça e domingo. Nossa, 2 vezes por semana ainda. E às vezes no domingo de manhã e no domingo de noite. Caralho. Aí eu fui uma das pessoas que escolheu não se batizar. O que foi um perrengue lá em casa, porque eu tinha uns 13, eu acho. E com essa idade que eu ouvi Guns N' Roses pela primeira vez, gente. Que problema. Virou um problema, menina. Aí se foi, vai com as cordas, sabe? Se foi. E aí já não, que daí eu comecei a ouvir rock. Eu lembro que foi o Michael, que era meu colega, que inclusive ele era, tipo, todo rebelde, assim, depois ele virou evangélico, hoje ele é evangélico e tudo mais, foi ele que me apresentou Guns N' Roses, assim. E eu me apaixonei, né, por Sweet Child O' Mine, e daí eu comecei a ver os vídeos no YouTube, todo, assim, se foi. E aí eu comecei a bater de frente, que eu não queria ir mais na igreja, que eu não queria não sei o quê, que eu não queria me batizar, foi... E eu
Tipo, era briga. Todo domingo, toda terça-feira que eu tinha na igreja, eu e minha mãe brigava. E aí, meu pai, nesse período, ele tinha parado de ir. Ele parou um tempo de ir na igreja. Então, ele não interferia no negócio meu e da minha mãe, né? Deixa eu rolar. Hoje em dia, ele já voltou aí. E aí, eu e a minha mãe brigava toda vez. E ela queria que eu me batizasse e queria que eu fosse na igreja. E aconteceu um episódio que eu tinha uma Bíblia. E eu tava muito irritada, porque eu era obrigada. Aí eu rasguei a Bíblia. A minha mãe quase infartou quando eu fiz isso, sabe? Que Eu audácia. rasguei. Nossa, ela quase infartou quando eu rasguei a Bíblia, assim. Foi só uma página que eu rasguei da Bíblia. Ela infartou. Então Quem foi um nunca? negócio, assim, tipo, eu fui rasgar mais, assim, ela... Meu Deus, você não pode fazer isso. Me tomou a Bíblia. Aí eles já estavam dizendo que eu tava com o diabo no couro, aquele negócio todo, sabe? Enfim. Clássico. E aí esse foi o estopim, assim, e aí a partir daí eles não me obrigaram mais a ir na igreja. Mas eu acho que eu não tinha uns 13, eu acho que eu tinha uns 15. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Só por curiosidade, a tua irmã escolheu se batizar ou não? Aham. Ela se batizou? É que tem toda uma questão totalmente diferente, né? Os tempos são outros. Você não sofre mais bullying, você não é mais chamado de crente do diabo na escola. Então, ela vai na escola, ela Tem uma vida normal. tem uma né? vida normal, Digamos exatamente assim, assim. Usa Ela, calça, nem parece crente. exatamente, exato. Ela não tem o estereótipo, entende? Nem anda de coque. E daí ela vai na igreja, ela interage com as outras pessoas, eu já não interagia com as outras pessoas, então é um ambiente que ela se sente acolhida, né? Sim. E aí ela se sente bem, assim. Espero que isso mude, mas tudo bem. Malvada. Não, mas e... Dentro da igreja, tu já percebia, sei lá, que o mundo era diferente pra mulher e pra homem? Ou, tipo, foi isso... Começou a tua percepção a gostar melhor depois que tu saiu, assim? Uma coisa que eu achava diferente, estranha pra mim, era que os homens sentavam em uma fileira de bancos e as mulheres em outras. Tinha isso? Nossa, que louco. Tinha isso. Aí já era perceptível, Era. claramente. Né? Pra mim, me parecia estranho, entende? Então, tinha 2 fileiras de banco aqui, eram 4. 2 eram das mulheres, 2 dos homens. E era isso. E sempre era um pastor, nunca era uma pastora também. As mulheres, quando fazem parte desses ambientes, geralmente elas cantam. Sim. São cantoras, assim, que eu vejo. Acho que as pastoras começaram a vir também na última década, assim, né? Mas... Eu acho. Também acho que foi isso. Nossa, essa eu não sabia mesmo. Né? A gente não Pra sabe mim muita era coisa. estranho, assim. Mas eu não entendia, né? Eu só achava estranho. Achava bem estranho, assim. Já é uma grande, né, coisa pra se perceber, né? Acho que na católica tem meio menos Não, na católica é bem misturado, assim. diferença, assim, Aham. tipo, só, claro, né, a mulher não pode rezar a missa como um padre, né, ela pode só for ministra e tal, essas coisas aí Sim. pode substituir, né, pode estar substituindo o padre, mas é uma coisa bem mais normal, né, digamos assim, bem menos talibã, assim. Eu já era bem mais livre, assim, eu nunca tive esse negócio de igreja e tem que ir toda semana, a não ser quando eu era criança, que, tipo, meus pais iam, então com quem que eu ia ficar, né? Tinha que ir na igreja também. Teve um rolê lá também, que daí minha mãe fez uma promessa, quando eu era bem bebê, que tava doente, e eu tive que fazer o meu aniversário até os 7 fucking anos, em algum bairro pobre, alguma coisa assim, ou seja, meu aniversário não era meu, né? Que loucura. Sim, sou egoísta. Meu aniversário era tipo de outras 100 crianças que eram convidadas pelo bairro e tal, né? Só que seria uma atitude legal, né? Se não fosse por puro narcisismo, né? Dos meus pais e tal. Que eles só faziam isso pra se aparecer, no final das contas, né? Ah, estou fazendo Uma boa ação. Exatamente. Uma boa ação ali. Tanto que aí tinha festinha lá no bairro, lá. E daí depois tinha sempre missa. E daí eu sempre tinha alguma participação na missa. Vocês que são católicos devem imaginar que já tiveram, sei lá, que ler algum versículo da Bíblia lá na frente, durante a catequese. Ou, sei lá, qualquer teatrinho, qualquer porcaria, porque os pais gostavam. E daí sempre tinha aquela cerimônia chata depois do aniversário até meus 7 anos, que a promessa era só por 7 anos, né, por algum motivo.
E aí nos 7 anos teve uma missa bem grande lá. E depois disso simplesmente não teve mais aniversário. Não teve mais missa, não teve mais nada, assim. Pra vocês verem, né, que... Tipo, nem pros teus amigos, assim. E não era por vontade deles, por devoção nem nada. Acho que era... Fizeram aquele negócio lá pra dizer, eu sou abençoada. Como é que era? Nossa Senhora salvou minha filha. E pra se sentir especial, né? Porque depois que acabou a promessa já era. Sou discípulo de Jesus, ajuda as pessoas. Então pra se fazer. E aí eu tive uma vivência bem forte na igreja até, sei lá, uns 7 anos, né? Que eu tinha aqui todo ano e tal. Aí lá pelos 9, 10 anos, eu acho que as crianças começam a catequese, fiz tudo certo, tudo uma boa. Achei até que foi muito importante pra você ter conhecimento, porque se tu quer criticar a Bíblia, é interessante você conhecer um pouquinho dela, pelo menos. Você não precisa ler todo aquele livro chatão lá, né? Mas é bom você ter algum conhecimento de algumas passagens, né? E daí eu achei top, né? Fazer a catequese, lá sempre gostei de aprender alguma coisa diferente, nem que fosse uma grande besteira, né? Depois a gente descobriu que era uma besteira sem fim. Mas até os 14 anos, eu acho, que eu fiquei meio que dentro lá da igreja por causa da catequese. Aí fiz primeira comunhão e tal, tem aquele negócio de você se confessar na primeira comunhão. E o que uma criança de 10, 11 anos vai ter pra se confessar, né? Conti pra minha mãe hoje. Isso aí é o máximo, né? Eu também fiz, e quando foi na minha vez de confessar, eu não sabia o que falar. Aí eu tive que falar... padre, eu brigo muito com meu irmão. É a única coisa que tinha, assim, com meu irmão. Às vezes as crianças até inventam, eu acho, pra sair mais rápido, né? Claro que sim. Pulei o muro da escola e fugi. Ele só falou, só rezam uns 2 Pai Nosso e uma Ave Maria e tudo certo. Porque tu chega lá pra se confessar, tá tenso também, né? Porque você sozinho com o Padre... Você fica nervoso, né? Eu acho que deve ser uma ainda mais sensação a fama que os padres têm com as crianças, né? O Fábio tem uma muito boa, do primo dele que tava na igreja um dia, contei. Sim. Uma vez a gente tava na igreja, no interior, assim, né? Onde moravam os parentes, lá no Rio de Janeiro. E aí, tipo, eu era criança, eu era demônio, né? Aí a gente tava... Era igreja... não era igreja, era uma missa na casa de uma pessoa, né? O padre foi lá, o padre saía nessa mesma casa, né? As pessoas botavam os bancos lá e tal. E aí eu falei, porra... Que idade? Eu acho que eu tinha entre uns 8 e 10 anos, assim, né? E aí eu fui com a família do meu primo, né? O William. E aí, tipo, chegou lá na frente, ficou todo mundo em volta do padre, ele rezando a missa. Aí eu falei, porra, se eu pegar a mão do William, ele vai ficar bolado. Vai ficar bolado comigo. Eu fui lá, peguei a mão dele e fiquei segurando, assim. Aí ele ficava botando, assim, tipo, largava minha mão. Aí eu ia lá e segurava de novo, assim, só de filha da puta, né, que eu era, Ele né? da tua idade também. Ele 1 ano mais novo que eu, né, também tinha uns 9 anos e tal. Aí eu fiquei nessa brincadeira com ele aí, zoando e tal, e só um pouquinho assim também, uns minutos, e depois também vamos terminar logo, ver se termina logo, né? E aí o padre depois no final chamou a gente, e aí olhou para aquelas 2 criancinhas e perguntou se a gente queria ir pro como é que é? Queria ser padre. Aí ele perguntou se a gente queria ser padre, aí eu e meu primo assim, só se olhamos assim, aí a gente deu risada ainda e falamos que não. A gente já era criança, mas já sabia, assim, tipo, os boatos que tinha a respeito dos padres, né? Imagina. Na igreja evangélica você não ouve falar sobre essas coisas, assim. Porque morre quem fala. Mas tem bastante casos também, né? Um monte. Hoje em dia a gente consegue ver mais. Né? Lá no canal do pastor Caio Fábio no YouTube, se vocês vão lá ouvir as histórias dos crentes, gente... Pior que é uma pessoa hilário. É um adulto que tem autoridade, né, perante a família, perante a comunidade que se forma na igreja. É um adulto que tem essa respeitabilidade e ele tem acesso à criança da idade que ele quiser, né? Sim. Ele pode falar, sei lá, na evangélica tem mais essas coisas aí que, seu filho está precisando, né, de ir mais na igreja e tal. Por quê? Pra ele ficar mais próximo também da criança, né? Vai saber também quanto caso não tem. A gente zoa a católica porque é conhecido, né? Mas acho que tem todas as... Tem, eles geralmente são bem mais fechados que a católica, eu acho. Uhum. Nesse sentido, são eu não sei se fechado seria o termo, mas são muito... eu acho que fechado seria o termo.
É que Os os judeus, católicos, assim, ortodoxos. os católicos também, eles têm, por exemplo, o padre lá, que me chama pra ser padre, tem um negócio de seminário e tem umas escolas bem fechadas também, católica, né? O pessoal vai e meio que abandona os filhos lá. É. Ai, o padre viu aquelas duas crianças pegando na mão, né? Aham. Já pensou? Uhum. Olha aí, Imaginou ó. A gente pelado. As crianças viadas. Aham. Ai, ai. Eu tava contando da catequese e tal, daí fiz o crisma e nunca mais fui na igreja, eu acho. Aí tem aquelas Melhor datas coisa. que acho que a família às vezes obriga, tipo Natal, né? Páscoa, que tem aquelas missas especiais. Mas só isso também. E aí eu fui quando minha tia-avó morreu e ainda li um negocinho lá na frente, lá na missa de corpo presente, né? Não sei se ela entrou no céu até hoje. A única coisa que eu participei na igreja era daqueles grupos de coreografia, sabe? Meu Deus, não sei. Vocês já viram? Não. Eu sei que tem bastante meme no YouTube, assim, desses grupos de coreografia evangélica que eles colocam música dos K-pop, assim, e a pessoa dançando, Tem sabe? vários Tem grupos, vários, né? né? Sim. Eu participava de um desses que você usa a roupinha lá e faz as coreografias do Zino e não sei o que, essas coisas. Do Foi a Zino. única atividade relacionada que eu fiz, assim. Ai, de curiosidade, tu sabe por que toda música evangélica se chama hino? Não sei, eu acho que eu não tenho uma relação com santificação, assim. Eu acho que teria que ser isso. Nunca entendi, né? Pra não chamar, porque eu acho que é mais por termo mesmo. Por exemplo, porque música, né? Eles consideram música mundana, né? Tudo que não é da igreja é do mundo. Então você vai se contaminar com essas coisas do mundo, entendeu? Então música é do mundo, hino é de Jesus. É puro. Você pode ouvir, pode cantar, enfim, entendeu? Entendi. Eu acho que tem esse sentido Pablo de Vittar, purificação. Anitta, e funk, e Música, metal, essas coisas, isso aí é tudo putaria e coisa do diabo. Coisa do diabo. E Minha não mãe é? achava que os metal que eu ouvia era coisa do diabo também, meu pai. E Hoje como ela acha. pode, né? Porque lá no Rio, lá tinha uma igreja que eu não lembro se o nome era Metanoia, Meta alguma coisa, e só era cristão. Cristão não, os evangélicos, White não sei o que metal? era, né? Era white metal. É, E tipo, ela- ia uns pastores lá, tudo tatuado, falava a palavra de Deus pros caras lá, e os caras tacavam os metal, punk e tudo que tipo de música assim, e os caras faziam roda ainda, moche lá, e se batia todo mundo, e depois no final orava e valeu. Então, Gente. aí uns anos depois veio uma igreja dessas pra minha cidade. Eu tinha uns 17. E aí eu comecei a ir nessa igreja porque tinha rock, entendeu? Eles mais faziam um descolada, workshop né? de guitarra e tudo, traziam uns guitarristas tô conhecidos ligada. brasileiros, assim, sabe? Pra dar os workshops, eu curtia pra caramba. Você sabe de qual igreja eu tô falando, né? Eu acho que eu sei. Uma que era perto lá do Mirante, do restaurante. No segundo piso, em cima do mercado, assim. Ah, sei, numa esquina lá. Uhum. Aham. É que eu e a Soraya, nós somos da mesma cidade, né? E É. moramos na mesma cidade de novo, olha aí. Ai, isso que a gente se mudou aí. Mas tem, agora, ultimamente, tem várias dessas aí, né? Que querem trazer mais pros jovens e tal. E Tem uma aqui também, né? Sim. Aqui perto de casa. quanto A às... bola de neve. tem essa aí também que é bem aberta, assim, entre aspas, assim, a igreja jovem. Se adaptaram pra trazer os fiéis. Descolados. Aí, por exemplo, eu sempre fiquei curiosa na diferenciação, né? Que a gente tava falando sobre os machismos e tal na igreja. E eu sempre via que as mulheres evangélicas, elas tinham um cabelão Uhum. enorme, Sim. além da saia característica, né? Uhum. E, por exemplo, na católica não tem isso aí, né? Que, Não. o homem tem que fazer tal coisa, a mulher tem que fazer tal coisa. Basicamente, assim, em termos gerais, as regras são meio que as mesmas pros dois, né? Não tem nada estético envolvido. Uhum. E é isso aí. E eles já falaram, assim, o motivo de o cabelo ter que ser comprido? É pecado cortar o cabelo. E homem? Eles falavam realmente, metiam essa que é pecado. Pecado cortar o cabelo. Nossa, Sim. Que era pecado cortar o cabelo. coragem. É isso que eu lembro que eu ouvia, assim. Eu não sei mais nada além disso. Não me recordo. Mas que era o que eu ouvia, era que era pecado cortar o cabelo. Você não podia cortar. Meu né? Deus. Foi evangélico, Daí- eu sabia. Mas você é homem, né? Homem daí tem que ter o cabelo curto. Sentido? Zero. Zero sentido. Que loucura, né? Uma vez eu também comentei, eu tinha uns amigos evangélicos muito legais, inclusive, que vinham comigo pra
pra cá, na faculdade, daí a gente passava 1 hora, né, 80 quilômetros, conversando. E a menina e tal, o cara também, sempre foram meus amigos e são muito legais. E entendem, né, que não precisa ter treta e que isso não é uma coisa super... né, a coisa mais importante do mundo, não é a religião. E uma vez eu tava conversando com ela e perguntei sobre isso, né. E ela me falou que na igreja eles falavam que o cabelo era o véu da pureza. O véu da... Lá já meteram um negócio diferente. Que loucura! E ela era de qual igreja? Ai, meu Deus. Que eu era da Assembleia. A Assembleia é um clássico, né? Mas eu acho que eles já eram daquelas mais pequenas, assim, sei lá, Deus e Amor. Ah, sim. Ou como é que é outra. Sempre tem aquela lá que é um Quadrangular. Assembleia de crentes Deus? em Deus, uma coisa assim. Não, Também tem. Assembleia, não sei. Que, inclusive, essa crentes em Deus tem uma fachada lá. Parece que tá escrito crente sem Deus. É muito engraçado. Uma hora vamos tirar uma foto quando a gente for pra lá, que é muito bom. Cada uma, às vezes, eles metem uma diferente, né? Pra justificar os comportamentos que eles querem, né? Que vocês têm. Mas esse negócio do cabelo, acho que até hoje tem, né? Já não tem tanto, assim. Hoje a mulher já pode cortar as pontas. Não tô zoando, é sério. Já pode cortar as pontas, gente. É uma coisa interessante, assim, que eu já vi lá no Rio de Janeiro, né? Dos evangélicos, é que os evangélicos têm bastante... Os católicos também têm, mas os evangélicos têm bastante esse negócio de aconselhamento familiar, né? E eu sei que tinha um pastor lá, não sei se era todo, porque eu conhecia muito, mas o que eu conhecia, ele... Tipo, as pessoas pagavam um boleto por mês e esse boleto ele podia aumentar. Tipo, esse mês você pediu para ele fazer uma missa na tua casa. Ele vai lá e bota isso como se fosse um serviço. Tava problema de relacionamento, eles iam lá na casa, aconselhavam as pessoas e tudo, e cobravam por isso. Nossa, isso eu nunca ouvi. Eu sei que a gente pagava o dízimo por mês, tinha um carnezinho. Essas coisas eu não sei. Mas, tipo, a minha mãe, quando eu... Uns 10, 11 anos que eu tinha, ela já foi fazer o carnezinho pra eu pagar. Que eu tinha que... Porque meus pais me davam mesada. Então, da minha mesada, eu tinha que dar o dinheiro pra igreja. Já tinha. Entendeu? Já tinha que dar os 10% da mesada. Eu ganhava R$30. Capitalismo selvagem. Eu dava R$3 pra igreja. Era o meu dízimo. É um carnezinho que você ganha, assim. Aí todo mês lá o pastor assina o valor e tal. Daí ele pega o papelzinho pra ele, o dinheiro, e você fica com o carnezinho, que é o teu comprovante que você pagou. Meu Deus. Tem comprovante ainda. É outra coisa que na católica também não existe muito, assim, esse negócio de ser certinho. As justificativas que eles usavam pra necessidade de pagar o dízimo, né? Não era nem devido a ter na Bíblia que você tem que dar esse dinheiro, né? A gente precisa da ajuda dos irmãos para comprar um ar-condicionado, para pintar, para reformar a igreja, para reformar o púlpito, Sempre tem alguma coisa para arrumar a casa do pastor que tá estragada. Falando em casa do pastor, muito, muito interessante essa história. Porque evangélico também não poderia, né? Não podia ter TV em casa, né? Não, então... Podia assistir Naruto. Mas lá em casa, até eu ter uns 10 anos, a gente não tinha também. Não foi depois. Eu tinha uns 3, 4 anos, eu acho. Foi quando a princesa Diana morreu. Nossa, 97 isso aí. Mas pera. Faz 24 anos. Eu lembro que o meu pai trouxe uma TV pra casa que ele tinha comprado. Foi nesse dia que a princesa Diana morreu. Eu lembro que tipo, eu tava na sala assistindo com ele. Eu tinha 5 anos, eu acho. Eu tava na sala, foi marcante pra mim, porque eu assisti, entende? Eu ouvi falando, daí eu lembro que eu perguntei assim, e o meu pai falou, né, que era algo que, tipo, tava passando no jornal, assim, dando muita atenção. Não entendia quem que era, não sabia, né? Nunca tinha visto aquela caixa na vida. Aí, eu tava lá com ele, chegou com a TV... A minha mãe se trancou no quarto. Eles brigaram, eu lembro. Eles brigaram e o meu pai teve que devolver a TV no outro dia. Não acredito. A minha mãe não pisou na sala naquela noite. Não. Daí, depois, quando eles compraram, né? Que história que eu ia contar? Lembrei. Aí...
Aí, assim, os evangélicos são proibidos de ter televisão, né? Uhum. E o dia que os irmãos da igreja descobriram que o pastor tinha uma TV no quarto dele. Foi a fofoca na igreja, gente. Meu Deus do céu, o pastor tem uma TV no quarto. Dos outros refresco, né? Burburinho da igreja. Porque, tipo assim, a casa do pastor fica no terreno da igreja pra ser acessível a quem precisa ir lá, entendeu? E aí, na sala, ele não tinha TV, ele tinha no quarto. Safado. Para os irmãos não saber que ele tinha televisão. Imagina, o cara incentivando os fiéis a não ter Isso! TV e ele o cara... ele dizia no culto que não podia. A hipocrisia, né? Com a TV acaba ainda, se passa. Provavelmente era, né? Pago com dízimo Mas dos no irmãos. sexy Claro. hot lá com os dízimos das Pra que serve os criancinhas. irmãos se não pode ajudar o pastor? Nossa, e a tua mãe então ficou bolada aquele dia, então, que vocês tiveram uma TV. É. E daí depois que descobriram do pastor? Ah, eu não sei. Eu lembro que eu era maior já. Ah, tá. Mas eu lembro que aí faziam bastante piada, assim. E daí quando que foram que tu pôde ter TV em casa, então, que tua mãe aceitou? Porque eu sei que hoje vocês têm, né? Ah, foi 2000, 2001, por aí. Ah. 3 anos depois desse episódio aí, 4. Nossa, mas isso aí é forte, hein? Como que pode, né? Lavagem cerebral, assim, que você... E ela realmente tava acreditando que ela era um pecado e ela tava se salvando, se trancando no quarto, né? Isso, e olha que interessante. E aí eu lembro que... Se salvando e deixando as crianças lá no inferno. Eu não sei, eu tava lá, né? Vendo? Ah, ela brigou comigo também, porque ela não queria que eu assistisse. Eu teimei que eu queria assistir, eu era bem teimosa. Aí eu lembro que desse episódio do pastor, no culto do domingo à noite, ele fez todo um discurso justificando por que ele tinha TV em casa, por que não tinha problema ele ter a TV em casa, que ele tinha que ver as coisas pra saber o que acontecia no mundo, pra ajudar os irmãos a se prevenir desse problema, sabe? O jogo virou. Já abriu uma brecha aí pra questionar a fé, né? Provavelmente logo seguido um monte de gente viu que não era coisa do diabo e já compraram uma TV, né? Possível, Ah, se o né? pastor pode, eu também posso. É, eu acho que depois daí começou. Você ser mais liberal a igreja. É. né? Nossa. E os pastores também podem casar ainda, né? Lá no canal do pastor Caio Fábio, vocês vão ver dos casos que os pastores têm as amantes. Meu Deus. É muito bom. O que fala esse pastor? Mas ele é um pastor... Ah, ele é o único pastor que eu respeito, assim, que eu Ah, escuto. tá, ele não é hipocritinha. Não, ele prega assim, tipo, eu escuto ele assim, às vezes, porque as ideias dele são muito abertas. Ele não é nada conservador. E não tem... Ele era dessas igrejas evangélicas, mas quando começou esse negócio de religião e dinheiro, essa... A Enfim, prosperidade. esses negócios aí. Ele rompeu com essas pessoas. Ele era, acho que da igreja do Silas Malafaia, uma coisinha, eu não lembro de qual igreja. E aí ele saiu e ele tem a igreja dele hoje em dia. Só que, tipo, ele é um cara cabeludo, assim, eles usam uns negócios meio good vibes, assim, umas camisetas. E ele é barbudo, e aí, tipo, ele é bem aberto, assim. Ele fala que a mulher não pode estar presa no relacionamento abusivo, que ela tem que se divorciar. Mas ele é de Que uma congregação, assim... Não, ele é rechaçado pelos evangélicos. Ah, bom, aí Ele sim. criou a própria igreja dele. Ele Aí criou a fez própria sentido, igreja dele. Ele foi rechaçado e ele criou a própria igreja. O pastor E Away. E aí ele mostra a hipocrisia da igreja evangélica. Então tem muita coisa que ele fala, sabe? E ele fala assim, porque ele fala que crente também não sabe transar. Isso eu ouvi no negócio dele. Tipo assim, a única posição permitida pelos evangélicos no sexo é papai e mamãe. A única. Então ele fala assim, não, a irmã tem que subir no candelabro e rebolar a bunda pro marido. Tipo, uns negócios assim que ele fala, sabe? E que os caras têm que saber dar prazer pra mulher, que a mulher não pode viver um relacionamento abusivo, assim. Ele é tipo assim, sabe? Ele é bem pra frente, É uma assim. pessoa, tipo, ética, assim. É normal, né? É uma pessoa normal. Mínimo. Tem a fé Se dela, todos, mas é uma pessoa e, tipo, e uma coisa que eu acho interessante que ele fala é que as igrejas brasileiras, eu não sei se todas, eu acho que, de modo geral, assim, evangélicas atuais, elas não seguem Jesus. Elas seguem o Velho Testamento. Porque Jesus andava com as putas e os viados. E pregava o amor a essas pessoas. E as igrejas não fazem isso. Seguem o Velho Testamento. E ele tenta dizer as coisas que Jesus dizia, assim, sabe? Amar o próximo, não sei o quê, essas coisas assim, sabe? Ele tem
conversa meio new age, assim, sabe? Só sendo meio independente, assim, rechaçado pra fazer E ele é fazer super isso, né? xingado, Porque- assim. Tem vídeo dos outros pastores, tipo, detonando. Ele fala que ele é impuro, que ele não pode fazer essas coisas, que Eu ele... imagino. Ah, Ele é enfim. um péssimo pastor, né? Na visão desses caras. Uhum. Ele é um anticristo. E Eu, eu, inclusive, sigo ele no Instagram, assim, que eu acho ele legal. pior que eu também sigo um padre, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um padre da católica, assim, ele... também Aquele fala que faz assim, os vídeos engraçados. respondendo as perguntas. É, eu adoro. Eu não lembro o nome dele agora. Eu também não lembro, agora é muito bom. Mas é o único religioso, assim, que eu É. sigo. Eu sigo ele também. O único. Se eu vejo alguém colocando umas coisas lá meio... Teta Healing, assim, eu já dou um follow, mas o padre tá lá. Aham. O padre eu aceito, que ele é bem pra frentex também, né? Ele fala... São pessoas éticas, né? Que não Tipo se assim, prendem, né? Há isso. 2 minutos atrás. E o que eu vejo nos vídeos do pastor Caio Fábio, por exemplo, a quantia de ateu que comenta nos vídeos e diz: eu sou ateu, mas eu escuto o que você diz. São pessoas razoáveis, né? Aham. E ele fala, tipo, que não tem problema você ser homossexual, que você não vai pro inferno por causa disso, sabe? As Ele- pessoas que respeitam o Estado laico. Sim, isso, super. Ele é assim, entendeu? É uma pessoa normal. Não impõe. São as a pessoas religião, mais. né? São os religiosos um pouco mais raros, assim, bem dizer, né? Eu nunca vi alguém como ele, na verdade. Se fora da igreja, já é difícil ter, né, essas opiniões aí, né, de Estado laico, de liberdade da mulher e tudo mais. Imagina dentro da igreja, né? Uma coisa que eu sempre via era os grupos de evangélicos passando, indo no culto, com a bibliazinha embaixo do braço, né? A bibliazinha Clássico. preta, o sapatinho social, Os homens com a roupinha social, né? Com certeza. Eles só vão de roupa social camisa na por igreja. dentro, né? Camisa por dentro. A canetinha aqui no bolso. A canetinha eu não Tinha uma lembro. época que os caras usavam a pochetinha assim também. Também. Outro clássico. O cortezinho curtinho assim. E Eu as, lambi o cabelo. e as mulheres sempre com o coquezinho, né? Com aquele rabão de cavalo, assim. Aham. E com a sainha. E às vezes eu via esses caras sozinhos, nos barzinhos, Ah, é? nas bodeguinhas de, Né? de bairro, né? E daí, Sim. outra coisa, né? Que é super aceitável. Sim. Aí a mulher, depois do culto, ia pra casa. Não sei se era depois ou antes do culto, ou não era no mesmo dia do culto que os caras iam na bodega. Na perspectiva evangélica, a mulher tem que aceitar o homem do jeito que ele é. Uhum. Um dia Jesus vai tocar o coração dele e ele vai voltar pra igreja, seguir os caminhos do Senhor e sair do mundo. Uma coisa assim, sabe? E assim Então os você pastores tem vão que se ser. manter nesse casamento, insistir nele, orar pelo teu marido, O varão. chamar o pastor, fazer vigília, orar pra que Deus tire o marido daquele lugar, sabe? Nossa. É isso Mas, que mas acontece. isso é o que mantém um pouco a igreja, se for ver, né? Sim. As pessoas estão afundadas, por exemplo, eu vejo pelo... Hoje em dia meu pai também, né? Meu pai era um alcoólatra e depois, hoje em dia, é evangélico. O grande amigo dele era um cara que eu cresci acostumado a ver o cara caindo na calçada bêbado, né? Tipo, dormindo na rua, esse tipo de pessoa assim, né? E aí, do nada, assim, ele conseguiu entrar, largou a bebida e resolveu entrar para a igreja evangélica. E aí, claro que ele largou a bebida, ele era um ótimo pedreiro, ele conseguiu um trabalho, uma obra, assim, boa, em 2 meses ele deu 5 mil reais pro pastor. Nossa. Outra questão, porque olha só que interessante isso. A igreja, essas igrejas evangélicas principalmente, elas ocupam um espaço que o Estado não ocupa, né? Sim. De dar esse suporte. Exatamente. Dar o suporte emocional, dar o suporte social e o econômico, às vezes. Cria uma Porque comunidade, né? Isso, porque eles são muito unidos. É assim, chega. O irmão lá tá procurando um emprego, sabe do outro irmão que tá precisando contratar, vai lá o pastor e intermedia. Eles têm Tá, uma tem esse sociedade irmão interna. aqui, que presta serviço, vamos contratar esse irmão porque ele é do nosso time. É a mesma coisa que, tipo, o Bolsonaro tá fazendo na presidência, tá trazendo o pessoal religioso que é do time dele pra fazer o que quiser, entendeu? Porque na perspectiva de comunidade deles é só quem tem a mesma fé que é decente o suficiente pra fazer essas funções. As minorias se curvam e desaparecem, né? É. Então eles se protegem muito. né? É bem protecionista nesse sentido. E daí dá toda essa assistência, né? E aí por isso que toma proporções gigantescas que saem do controle e chegam ao nível que tá, né? Outra coisa, né, que as mulheres, eu acho que, pelo que eu via, assim, de longe, também se casavam muito cedo. Sim. E os caras nem eram tão cedo assim.
né? Daí tu via as meninas lá de 18 anos com os caras de 35, assim, se casando, né? E também, se você prestar atenção e olhar o semblante dessas mulheres, elas sempre parecem tristes. Mas com certeza, imagina, né? Não sei se vocês já repararam, elas sempre parecem tristes, assim. A gente é triste, mas elas estão de parabéns, assim. É verdade, tipo assim, elas sempre têm um semblante pesado, assim. Eu me refiro às que são mais pobres. Uhum. As que têm mais condições. Elas sempre estão... Parece que estão porque- carregando um fardo, sabe? É porque junto com o dinheiro também vem mais liberdade, com certeza. Aquele cara que dá R$50 por mês pra igreja, ele vai se vigiar mais e tal, né? Porque ele sabe que o pastor tá na cola dele. E eu acho que tem esse negócio, assim, do cara que dá 5.000 por mês pra igreja, ele acha Faz que tem a o que liberdade, ele é o colega do pastor, ele é o chegado, né? Ele que mantém a igreja, né? Então ele deve se sentir Tinha superior. vários casos na igreja, assim. Então eles devem se sentir superiores e até fazer coisa que não, né, não poderia. Sim, E tem bastante desses que... Assim, tem, E aí- lá onde eu tava, tinha altos causos, assim. E as igrejas também tem esse negócio de cargo, tem uns carguinhos, né? Tipo, a mãe é tesoureira da católica e o pai tem um carguinho também da evangélica que eu não sei o que é. Ah, teu pai e tua mãe, um é católico, outro é Outro é evangélico. evangélico. Que interessante. Eles não brigam? E, tipo, certeza que esses... Não, hoje em dia não brigam mais. Mas, tipo, esses caras, certeza que pagam um pouco melhor, é uns carinhos que já são encaixados ali também nas... Ah, deve ter os Tem uma esquema. autoridade, né, dentro da igreja Sim. também. Tem isso aí, sim. Aí lá na igreja, quando chegaram o pessoal da prosperidade, assim, daí tinha o culto da prosperidade na sexta-feira e foi um cara. E aí começaram a trazer os empresários da cidade pra igreja. Tá, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Também não tem muito nessa saída de uma igreja pra outra, assim, né? Nunca vi, tipo, saída evangélica pra católica ou da católica pra evangélica, assim. Também nunca vi. Mas tem mais católico indo pra evangélica. Ultimamente tá muito, né, na moda evangélica. Principalmente depois do culto da prosperidade, né? Porque assim, os modelos econômicos, eles precisam de uma sustentação que seria, no caso, a religião, né? Que a religião auxilia na dominação, né? No caso. E o protestantismo surgiu contra o catolicismo, porque o catolicismo pregava a redenção, né? Você não podia comer demais, você não podia ter muitos bens, você não podia viver feliz e em júbilo, porque não era o que Deus queria, né? Para essa manutenção do poder econômico que tinha, do feudalismo, da exploração, né? Aí surgiu o protestantismo com a seguinte mensagem: se você é próspero é porque Deus te ama. Tipo, Deus tá te protegendo. Que é, tipo, o acúmulo de riqueza que é pautado no capitalismo, né? Então, se você for perceber, essas religiões, elas pautam o modelo econômico que a gente tá inserido, né? Por isso que a Igreja Católica não faz mais sentido nesse processo, porque eu não sei se readaptou, mas eu sei que... Eu sei que os evangélicos auxiliam nesse processo de manutenção desse modelo econômico, né? E também, hoje, eu acho que eu não sei como era na igreja católica, mas as mulheres trabalham, têm o dinheirinho delas e tal, contanto que elas deu dízimo pro pastor, né? Tá tudo tranquilo. Assim, elas... Contanto que tá lá o dinheiro do... Mas elas pastor têm que garantido. obedecer o marido, né? Se o marido não quer que elas trabalhem, daí elas têm que ficar em casa, né? Essas coisas. Tem o Tem. combinado também, então? Tipo, tem essas questões aí. A mulher tem que ser submissa ao homem sem questionamentos, né? E Aí, pra justificar que elas não são... Eles têm uma justificativa. Por que eu sou submissa, mas não sou obediente? Entendeu? Porque, assim, o cara é o centro da casa, assim. O chefe da família. É o chefe da família. E você tem que levar em consideração as decisões dele, né? Mas a mulher submissa não é que ela é obediente. Ela até fala as coisas pro marido, entendeu? Ela até conversa com ele, entendeu? Ela dialoga com ele, ela Até expõe fala. o que ela quer. Mas a decisão final é dele. Ela não decide, entendeu? Nossa, Por isso que ela não é bosta. obediente, ela é submissa. Meu Deus, já pensou que inferno? E é complicado, né? Por exemplo, se tudo tá no homem, né? O homem que manda em tudo, né? Praticamente, né? Na relação, tipo...
questão de filho, né? É complicado às vezes, por exemplo, se a mulher não quer naquele período e o cara quer, assim, né? Como você via que funcionava isso mais ou menos dentro da evangélica? Conheceu algum caso, alguma coisa assim? É que na igreja, tipo, todo mundo quer, querendo ou não. É uma sim. coisa comum Geral. de todo mundo que você precisa depois de você casar, né? As cristãs, né? Não os pagãos, né? no caso. Mas é meio que um combinado isso. Você vai casar, tá Tem tudo que ter certo filhos. já. E depois de 1, 2 anos, se demorar muito, já as pessoas começam a achar estranho, né? E aí segue aquela cartilha, né? E também eles têm muitos questionamentos com relação a estudo, assim. É verdade. Tipo assim, aprender ciência, questionar as coisas. Não tem que dar muita atenção para o que os professores falam na escola, porque eles são do mundo, não são de Deus, essas coisas assim, né? E ainda mais pra meninas, né? Sim. Que tem até aquela fala do Edir Macedo dizendo que não queria que as filhas dele fizessem faculdade, né? Sim. Que tudo bem, ele colocou elas na escola, mas já deu também, né? Por aí tá bom já pra Aí vão mulher. ficar muito inteligente, né? Não, isso é um pecado, né? É um pecado. Como você é uma boa dona de casa, né? Já pensou se a mulher tem mais conhecimento que o marido dela? Mas Eva, coitado. É inadmissível. Mas é mais ou menos por aí mesmo. E, tipo, Sim. outra coisa de diferença, né, que a católica não tem. A diferença aí, né, de conhecimento, ficar colocando menino de um jeito, menino do outro na criação e tal. Eu acho que não via muito isso. De classe também tem diferença. Só que tu acha que as mulheres mais pobres e evangélicas, elas se ferram mais ainda? Ou tem que ser mais submissas que as ricas? Tem uma diferença? Ou se elas ricas querem dar um exemplo de santidade e, sei lá, eloquência? Duvido muito. Eu tenho a impressão que as mais pobres são mais submissas. E as que têm mais dinheiro são um pouco mais livres também. Que também entra naquele negócio, né? De você ajudar mais a igreja, talvez ter mais... Tem todas essas questões. Eu lembro que quando... na época que eu ia ainda, veio um casal e o cara tinha bastante dinheiro, assim, ele começou a se aproximar dos pastores e tal, né? E a mulher dele era uma mulher bem vaidosa, bonita, se arrumava, assim, sabe? Cortava o cabelo também, assim. E eles tiveram muita resistência por parte das outras... A mulher teve muita resistência por parte das outras mulheres, assim. Eu lembro que todo mundo comentava dela, assim. E daí a mulher queria cantar, sabe? E as outras falavam que ela não podia estar lá cantando, porque ela tinha o cabelo cortado. Ela se arrumava, tipo, essas coisas. Sério? Meu Deus! Surreal, assim. E eles tinham bastante dinheiro, né? Inclusive, acho que foi esse casal que deu uma mudada, assim, lá. E deu uma revolucionada, assim, sabe? Parece uma novela, né? Se for ver, né? Surreal, assim. Parece As uma outras ficção. tinham preconceito, assim. Uma ficção, assim. E reparam muito na roupa da irmã que vai no culto, né? Outro clássico. Todo mundo, eu acho que toda igreja, né, que eles ficam falando ai, como aquele lá tá assim, passado. Sim, aham. Né, reparando assim, a maquiagem. Sempre, Os caras vão lá pra falar com Deus, né, e ficam... reparando na roupa da irmã. Ai, pelo amor de Deus. Também, tipo assim, o casal é um casal de namorados, por exemplo, e o pastor descobre que eles transaram antes do casamento, eles são obrigados a casar. Teve um casal lá, que eu lembro, eles eram bem jovens, assim. Inclusive, são casados até hoje, assim, bem tranquilos, assim, os dois. Mas o pastor descobriu que a menina perdeu a virgindade, eles perderam a virgindade e aí obrigaram a casar, assim. Eles eram novinhos. Ela tinha o quê? 16 anos, ele tinha nem 18, piotinho. Mas não pode ter nenhum relacionamento que não for pra se casar? Ou é a questão da virgindade, assim, mais? A questão da virgindade. Mas é assim, você namora com o intuito de casar, entende? Então, tipo assim, o namoro é curto, o noivado é curto e o objetivo, você tem que casar no máximo 1 ano. Nossa! Tipo, é no máximo 1 ano, assim. E não pode transar nada, né? Você tem que se manter virgem até o casamento, assim. Então, tipo assim, é muito rápido esse processo, né? Entre conhecer o cara, namorar, noivar e casar. Meu Deus. E tudo tem que ter a aprovação do pastor, a aprovação da família, a aprovação da comunidade religiosa.
Se, por exemplo, o pastor tem uma implicação com a moça ou com o rapaz, também já tem alguma implicação no casamento, entendeu? O pastor que é o cara que diz, ó, você está autorizado a se casar com essa mulher porque ela segue os pilares da igreja. Ou a moça, você está autorizada a seguir, casar com esse cara porque ele segue os pilares da igreja. Assim. E a palavra final meio que é do pastor. Isso. Ele que é o Tinder, pessoal da igreja evangélica. Na igreja lá dos meus pais, né, que era essa, o filho do pastor engravidou uma menina fora da igreja. Foi um bafafá também, mas ficou tudo bem. E a mulher desse pastor tinha um amante. Aí quando descobriram que a mulher tinha um amante, mudaram eles de igreja, tipo de cidade. Eles foram transferidos para uma cidade bem longe, os dois. E retirados desse meio pra acabar com o bafafá, entendeu? E pra ficar longe do amante. Eles fazem esse tipo de coisa daí. Dá um escândalo com o pastor aqui, eles transferem pra outra cidade, entendeu? Segue o Então, casamento. o cara abusou de uma criança, transfere pra outra cidade. Meu Deus. Aham. Lá na rua onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, na rua que a mãe mora até hoje, tem uma igreja evangélica no começo da rua, e na época que eu estava desempregado, eu trabalhei lá, né? Trabalhava lá como ajudante de pedreiro, né? E depois meio que mandaram quase todo mundo embora da obra lá, porque ficou poucas pessoas, porque o pastor tinha ido embora. Ele roubou R$100.000 da obra, que era destinada para a igreja, e fugiu com a mulher de uma pessoa também dentro da igreja. Bah, é por aí mesmo. Traição é traição. O lance é o lance. Amor é amor. Nesse canal do pastor Caio Fábio teve a mulher que era... Eu ouvi, né? Porque as histórias uma melhor que a outra, mas essa é hilária, assim. O cara, o marido da pastor... E aí, ele era um pastor que dava aconselhamento de casal, assim. E o casal que ele foi aconselhar tinha problemas nas relações sexuais. E aí, o pastor pediu pra assistir eles transar e a esposa tava chateada com ele, entendeu? Eu não duvido que acontece mesmo. Nossa. Bizarro. E o pessoal transou na frente dele lá, faceiro, né? Mas não tem terapeuta, entre 30 aspas, que também diz... Tudo é resolvido com Jesus. Não, nem com Jesus, mas tem os caras místicos também que fazem esse tipo de coisa, Sim, né? tem, né? De como abusar. É que é? Aquele negócio... Essas psicologicamente, paradas de sexo tântrico também. Tem cada tio que se passa por entendido, por... Como se fosse um pastor também, né? Ah, vou Sim. ensinar você a se libertar dos seus traumas sexuais, pipipi, popopó. Bate uma pra mim aqui na webcam. Aham. Eu vi desses aí, esses dias. Então, imagina os pastores, né? Que estão há muitos anos nessa picaretagem. Deve ser uma coisa assim Sim. que... Né? Vão uma fundo loucura. mesmo. É. Que loucura. Aham. Mas em picaretagem e loucura, acho que a católica e a evangélica estão muito, muito parecidas. Então, muito nível. Uma coisa que eu acho interessante na católica, que não tem na evangélica, por exemplo, é que os padres estudam e se preparam para ministrar uma igreja, né? Para comandar uma igreja. Então, Tem todo um preparo. Tem a formação, né? Tem toda uma formação. Na igreja evangélica, não. É tipo, eu vou nessa igreja, mas eu não concordo com o posicionamento do pastor, vou lá, abro a minha e tá tudo 100%, entendeu? Verdade. Sem... E aí são pessoas analfabetas, alfabetos funcionais, no caso, né? Não tem conhecimento de nada, não sabe interpretar um texto, não tem conhecimento de mundo, não tem conhecimento de nada, e vão mesmo. lá, ditam regras para as pessoas. E abrem, geralmente, para começar, muitas abrem uma igreja de garagem de casa mesmo, né? Inclusive, eu e a Soraya moramos na frente de uma, né? É verdade. Nossa, tinha cantoria, assim, as cantoria alta, né? E, nossa, Era horrível, bem na desafinado. frente, assim. Muito desafinado, a gente vivia dando risada. Clássico. Às vezes a gente ia gravar uns stories lá fora, assim, pra ver, porque, nossa, era bizarro, né? Aí era uma igreja na garagem, só que a garagem é meio embaixo, É, assim, meio subterrânea, assim. Qualquer esquina, né? E quando a gente via, tava cheio de carro na rua, assim. E devia ter uns 30, 40 fiéis lá, né? É, assim, de bastante carro. Imagina, cada um dá 10% do salário já é Ixi. uma renda extra pro pastor. E aí Tem um carrinho bom pro pastor. cada bairro, né, tem umas 4, 5 igrejas ainda. Por baixo. É, aqui também, né? Isso lá em Dionísio, mas aqui acho que é mais ainda, né? É surreal, assim, por isso que deveria ser regulamentado, né?
Não faz sentido isso. Quer montar um negócio que dá certo, abre uma igreja se você tá precisando de dinheiro. Que Imposto? É o negócio ideal. O que é isso? Que É, imposto. 100%. É isso aí mesmo, é o jeito, galera. E foi com essa dica aí, então, de ouro. Se você quiser ganhar dinheiro, não abre uma empresa, abre uma igreja. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui, porque a gente é adulto, né? Tem que trabalhar amanhã. Quero agradecer aí muito a amiga Gleice por estar aqui conosco, né, nessa noite aí que ela abandonou o seu ateuzudo pra vir aqui conversar com a gente. E também vai ter conversa com esse ateuzudo aí, um casal queridão aí. Eles vão estar participando muito mais com a gente. Aham. Então é isso, pessoal. Valeu aí por terem ouvido até o final. Um beijo. Até a próxima. Valeu, Ateusudos. Até a próxima. Valeu. Beijo! Tchau!